A jornalista e escritora Mazé Turcato Chutil lançou no Brasil mais um romance, No Crepúsculo da Vida, este é o seu título. Um livro que é também uma deambulação pela histórica cidade de Rouen, aqui em França. A Mazé é doutorada em Informação e Comunicação pela Universidade de Paris 8 e autora de vários livros, tanto em francês como em português. Neste romance, No Crepúsculo da Vida, a autora relata-nos a história do encontro de duas amigas na Normandia, onde elas aproveitam para fazer o balanço das suas vidas e analisam também o tempo que passou e aquele tempo que virá. E este livro é exatamente sobre isso mesmo, o tempo e o seu impacto, tanto nos corpos como nas mentes. Olá, Mazé, bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Obrigado por estás aqui connosco. Mazé, deixa-me perguntar-te logo aquilo que eu notei quando comecei a ler o teu livro, que é se esse teu livro tem um pendor autobiográfico. Tem ou não? Tem sempre, né? Eu acho que quando a gente escreve tem sempre da gente, né? Tem bastante da gente. E sim, eu coloquei muitas coisas da vida que eu passei, né? Sim. Porque também já estás aqui, já vives em França desde 1985, não é? 85, pois é, passa, 85. Né? Tem mais tempo de vida agora na França do que no Brasil. É. E tu tiveste agora também uma temporada no Brasil para apresentar este livro. Sim, com 60 anos é o tempo também de aposentadoria. Eu estive 2 meses, né, outubro e novembro, e aproveitei para andar nos lugares de onde eu venho, do Mato Grosso do Sul, que é um terreno onde eu nasci, né, e aproveitei para fazer lançamentos lá, Campo Grande, Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, também em São Paulo. Minha família mora em São Paulo, aproveitei para também fazer coisas em São Paulo. Aliás, o editor Apatuá, uma editora que eu gosto muito, é de São Paulo. E fizemos lançamentos lá, e eu também estive no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fiz mais Maria da Aparecida que este livro, mas... Nós já falamos com este livro, foi o teu livro anterior. Isso, é o livro anterior, mas como você sabe, o período novembro, é o mês da consciência negra, então claro. Falamos muito mais. Mas então, no Crepúsculo da Vida, sim, falei com muita gente no Brasil, e à distância também, né, temos que apresentá-lo a um público maior, e agora claro. Ao público de vocês. Olha, mas então vamos falar então deste livro. Bem, as personagens, as protagonistas do livro são a Marta e a Lúcia, e são duas amigas, não é? São duas amigas. Fala-nos um pouco das relações entre as duas, da relação entre as duas. Pois é, a Marta vive, tal como a Lúcia, há muito tempo, né? Muito tempo aqui na França, e são bem amigas do início, amigos, você sabe, dos encontros, né? Os brasileiros, os franceses, as pessoas que chegam por aqui, tem que a primeira coisa a fazer é curso de francês, né? E elas se encontram nos cursos de francês que fizeram para aprender a língua, se instalar um pouco, porque essa foi a decisão, né, de vir na França para estudar, para conhecer a língua, e a Lúcia, né, que também em Londres para falar também o inglês, né? Então são amigas assim bem de longe mesmo, desde dos primeiros tempos de França. E elas continuaram essa amizade. A Lúcia vai para Londres, mas elas continuam alimentando essa amizade, e na volta continuam ainda mais. Então, é realmente essa amizade que fez com que elas foram, né, nessa viagem, um presente da Márcia para os 60 anos da Lúcia, né, viver esse final de semana sem marido, sem criança, só, né, para essa amizade, né? Então vai se alimentando, é uma amizade que se alimenta com muito prazer aqui nesses cantos frios, né, longe dos calores brasileiros. E é isso mesmo que eu te queria perguntar. Vou-te fazer 2 perguntas assim de rajada.
A primeira, porque é que escolheste Rouen e não outra cidade qualquer? E porque é que optaste fazer esta história? Esta história, no fundo, é uma história de exterior, quase que não tem aquelas cenas de interior, não é? Tu utilizaste o espaço público, onde as tuas personagens deambulam, para construir este livro. Porquê? Por que razão? Porque Rouen e por que razão o espaço público também? Olha, Rouen, porque eu acho que é uma cidade, eu me diz onde colocar essa história, né? Rouen, porque eu conheci no passado eu conheci essa cidade, as catedrais, a obra do pintor, né? A história da Joana d'Arc que morreu lá, toda essa história que a gente tem, Madame Bovary, essas coisas, e não é muito longe de Paris, né? Então dava certo para o final de semana. O final de semana passa muito rápido, né? Como elas trabalham, as personagens, era o tempo de chegar e de aproveitar esses 2 dias para voltar no domingo à noite. Então, eu acho que Rouen é muito deliciosa, né, como cidade, é muito histórica, tem tudo isso, mas tem também essa possibilidade de se sair do horizonte da gente, de trabalho semana toda, para viver um outro mundo, que é o final de semana histórico, literário, né? Literário também. Claro, também. E por que fora? Porque, não sei, porque eu tenho... O meu primeiro livro é Minha Aventura nas Ruas de Paris, né? Eu gosto muito de andar. Então Paris era aquilo, talvez seja uma marca assim da escritora, né? De estar perambulando, de estar andando, de estar vendo, né? Eu acho que Paris, as cidades antigas, têm essa coisa gostosa que é de andar e olhar para cima e ver coisas, né? Então, por isso, eu acho que os momentos internos, você tem razão, é somente nos momentos de comer, né, de almoço, de janta, claro. Mesmo que na primavera a gente pode estar nas terraças francesas, né, que são deliciosas, aproveitar do calor e tal. Mas eu acho que é isso, esse espaço. E tu tens esta experiência também de ter escrito o tal livro sobre Paris. Tu notas essa diferença entre as cidades brasileiras e as cidades europeias? Por exemplo, tu notas que nas cidades europeias olhas mais, como dias agora a dizer, olhas mais para cima para ver os frisos e os frontões, enquanto se calhar nas cidades brasileiras olhas mais para baixo? Não sei, estou a especular. Eu acho que a gente nem olha, porque o São Paulo, por exemplo, né, onde eu vou sempre, a gente coloca pelo menos umas 15, 20 Paris, não lembro mais quantas Paris você coloca em São Paulo. Então, uma cidade muito grande, uma cidade que sim, acabou muito com o seu passado, por exemplo, a Avenida Paulista, que é uma avenida que tinha casarões nos anos, começo dos anos do século passado, século XX, né, muitos casarões, a época do café, né, dos gente que fizeram dinheiro com café, construíram muitos casarões na Paulista, e esses casarões foram destruídos todos, tem 1, 2, 3, é uma pena, então não tem muito, sim, pode se ver sempre, né, quem gosta de ver arquitetura, tem diferenças, né, mas eu acho que é menos uma cidade para se ver como, para se andar, né, porque para ver, ou quando você está de carro, que é uma coisa que a gente faz muito em São Paulo, né, carro, trem e tal, a gente não tem o tempo que dá o tempo quando se anda. Quando se anda, você tem um tempo, outro ritmo. Até aqui em Paris, eu gosto menos de andar de bicicleta, porque tem outro ritmo. Bicicleta vai mais rápido, né? Quando você anda a pé, a gente vai vendo. Então, eu acho que as cidades, com exceções dos centros, né? Dos centros brasileiros, com exceção disso, mas aí é muito complicado. Os centros brasileiros, infelizmente, foram assim deixados de lado. Eles são muito, muito complicados. Eu estive no centro nessa última viagem, mas é muito complicado circular pelos centros de São Paulo. Mas não são cidades com vida a andanças, né? Rouen, por exemplo, é uma cidade pequena, Paris é uma cidade pequena, então você cruza Paris, né, de norte a sul, 2 horas de a pé, você cruza essa cidade. Rouen, muito menos, né?
Então, eu acho que, infelizmente, as cidades brasileiras, com exceções, algumas exceções, mas elas são muito grandes, São exceções mais pequenas, sei lá, estou-me a lembrar, sei lá, de Olinda, por exemplo. Isso, Olinda, mas pequena, justamente eu pensei em Olinda, olha só. Eu pensei em Olinda, mas Olinda assim mesmo é grande. Que, claro, tem esse centro turístico, né, que você visita, poderia ser assim, onde você anda e andando você vê coisas, né? Ouro Preto também, por ali, os centros culturais, né, você pode ser. Mas, em geral, como São Paulo, Rio mais, né? Rio, você está no centro histórico, agora um pouco renovado, a gente pode ter esse contato, mas, em geral, são cidades grandes, né? São cidades muito grandes. Mas vamos voltar ao teu livro e vamos falar de uma das temáticas que eu acho que é essencial no teu livro. Bem, como já falamos, este teu livro fala de duas mulheres maduras que encaram o envelhecimento com otimismo, apesar de tudo. Ora, a nossa sociedade moderna, dos nossos dias de hoje, não é? Ao contrário, por exemplo, das sociedades europeias de fins do século XIX, olham para a juventude como sendo o apogeu da vida, não é? Não tanto em termos psicológicos, mas sim, sei lá, na abordagem do corpo, ter, por exemplo, uma anatomia de aspecto jovem é considerado ainda algo muito importante, não é? Tu vês isso, por exemplo, no cinema, na moda, na música pop, ou só vês corpos jovens, no fundo, em bom estado. O que te pergunto, bem, desculpa esta longa introdução, o que te pergunto é que se achas que este modelo estético contemporâneo se está a esgotar e se começa finalmente a valorizar mais a idade mais madura, como se fazia em finais do século XIX, por exemplo. Eu acho que sim. Outro dia, passando na rua, tinha uma propaganda, não sei que marca, né? Com uma senhora que deve ter entre 60 e 70 anos, fazendo propaganda de roupas, né? De calcinha sutiã. E uma pessoa, então, eu acho que tem sim uma ideia de mudanças, né? De olhar, mesmo porque a população está envelhecendo, mesmo os brasileiros, né? O brasileiro já tem uma população mais velha, importante, então, né? Achas que esta mudança de paradigma na estética terá que ver com o próprio envelhecimento da população, é isso? Eu penso que sim. A gente está com uma população, a gente tinha envelhecendo no Brasil, né? Então, isso é uma preocupação. E aqui, né, uma população mais velha, mas então, essa consciência de que a gente não tem só um público, né? Só mulheres bonitas, a gente tem. Você vê muita propaganda agora, não se tem mais questões, mais vergonha de mostrar pessoas gordas. Pessoas gordas fazem parte da sociedade. Então a gente vê, né, o que a gente via em propaganda já de preto, amarelo, branco, vermelho, né, todas as coisas, a gente está vendo também em termos de né, alto, grande, pequeno, gordo. Então acho que está mudando sim, em função dessa consciência que a gente tem. Nós somos uma sociedade onde as pessoas têm, existe uma diversidade importante, né? Claro. Existe uma grande diversidade. E finalmente a moda e o marketing começa a refletir isto. Olha, vamos falar de uma outra faceta tua, para terminarmos, que é enquanto divulgadora da literatura brasileira, mas não só brasileira, também portuguesa e africana. Eu próprio já participei num dos teus eventos. Aqui em França, tu tens um papel importante nesse sentido. Como é que tu achas que o leitor francês e francófono olha para a produção literária brasileira? Eu acho que olha assim, a gente vem, né, a gente tem a livraria brasileira e portuguesa, a gente tem editoras, né, também, né, Anne-Marie Metalier, mas também editora da Ana Cauana, também editora da livraria portuguesa e brasileira, né, Chandénia, e eu acho que tem todos esses olhares. Infelizmente, a literatura americana anglófona ainda é muito potente, ainda é falado no mundo, tem quer dizer, eu ia dizer, é falado no mundo muito mais do que o português, mas o português a gente tem, né, Brasil, país da África, Portugal, a gente tem um universo importante, existem projeções das Nações Unidas que dizem que existirão 500 milhões de falantes de português em finais deste século, metade dos quais em África.
Pois é, e eu acho que tem bastante, tem um público. O que acontece, que eu vejo, é que tem um mercado americano, estava vendo os mais vendidos no Brasil, tem muito poucos brasileiros. Então, é um mercado americano, é um mercado cultural que impõe muita coisa, né? Que impõe muita coisa. Então, a gente não tem ainda, temos que ter muito mais, como se diz, os portugueses trabalham muito para que essa literatura seja conhecida, né? Os brasileiros, eu acho que eles têm muito, eu falo, instituições brasileiras, né? Tipo o governo, tipo o Ministério da Cultura, para desenvolver que é um mercado, pode dar trabalho para muita gente, né? Mas ainda não consegue, então, se afrontar esse mercado americano, mesmo no Brasil, né? Mas eu acho que aqui na França existe um olhar para essa literatura, claro que é, digamos, insignificante em relação a toda a literatura anglófona, infelizmente. Por isso que a gente está aí, né? Você, eu e tanta gente militando por essa língua que é maravilhosa, né? Então acabamos com este teor otimista a ver se as coisas melhoram e se vão para a frente. Bem, quem nos vê, quem nos ouve, não se esqueça, o livro No Crepúsculo da Vida, editado pela Patois, como já disse a Mazé, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet. Se preferir, este livro pode também ser visitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio. Adeus, Mazé. Adeus, obrigada.